Quem esteve alguns dias atrás, ouviu a ministração da irmã Martinha. Quem não conhece, ela gosta sempre de se apresentar. Tia Martinha, ministra da Casa Maravilhosa. E ela falou sobre a graça, o favor de Deus. Ela falou sobre essa graça maravilhosa, extraordinária de Deus, e falou de uma forma tão maravilhosa. Se você puder ir lá, vai no YouTube, busca ali, ouve novamente. E quando eu estava sentada, ela falando sobre a graça, eu até comentei com meu esposo depois, falei, meu Deus, eu pensei que ela ia falar também do favor, porque eu já estava com essa palavra uma madrugada, já bem antes dela trazer a ministração, eu acordei e veio a frase, favor, só o favor. E aí eu comecei a buscar algumas coisas, e aí, na hora que ela estava pregando, até ela tocou um pouquinho, falou do favor, mas ela falou só uma frasezinha. Então, eu vou estar falando sobre o favor de Deus. Eu vou estar falando de o que atrai esse favor de Deus às nossas vidas, amém? Mas antes disso, vocês nem precisam abrir, porque eu vou estar citando alguns versículos, para depois eu entrar naquilo que Deus colocou aqui, amém? Nos pontos que Ele me deu. E Provérbios 8:35 vai dizer assim, ó, porque o que me acha a vida e alcança a favor do Senhor. Todos aqui são do Senhor, já aceitaram Jesus? Então, todos vocês alcançaram a vida, achou a vida e alcançou o favor do Senhor, amém? No Salmos 35 diz assim, ó, porque não passa de um momento a sua ira, mas o seu favor dura uma vida inteira. Oh, glórias! O favor de Deus na minha vida e na sua vida é uma vida toda. Irmãos, eu posso falar com muita propriedade, porque eu tenho 39 anos de caminhada no Senhor. E se eu for enumerar o favor de Deus na minha vida, os testemunhos, aquilo que Ele fez na minha casa, na minha família, com os meus filhos, o favor dEle sempre foi, sempre será e sempre será na sua vida, pela tua vida inteira. Só esses 2 versículos a gente podia já fechar a Bíblia, já ir embora, e a gente não ter mais no nosso meio um medo, não ter insegurança, não ter, as pessoas têm, como fala, preocupação, porque nós sabemos que o favor de Deus é na nossa vida, independente de qualquer circunstância, independente de qualquer coisa que você venha passar, você tem que ter essa certeza, você tem que olhar para a palavra e falar, o favor do Senhor é sobre mim. Porque eu sou uma nova criatura, porque eu nasci de novo, porque eu o recebi, todos aqueles que o receberam, Ele deu o poder de serem filhos de Deus, diz a palavra. Então, como filhos, nós temos direito, nós temos, de tudo aquilo que Ele conquistou na cruz, é nosso direito. Então, nós podemos desfrutar desse favor a cada dia, a cada instante. No Salmo 37, na versão NVI, diz assim, Senhor, com teu favor, deste-me firmeza e estabilidade. Olha só. O favor de Deus, quando a gente acha a vida, nós temos esse favor. Ele fala que esse favor, ele dura uma noite inteira. E nós vemos aqui que o favor, ele nos dá firmeza e estabilidade. Então, o crente, ele é forte ou não é? O crente, ele tem um poder maravilhoso manifesto em sua vida, que é o Espírito Santo que habita em nós, que nos habilita para todas as coisas, amém? No Salmo 5:12 diz assim, pois tu, Senhor, abençoas o justo, teu favor o protege como escudo. Quem é justo aqui nessa noite? Então, nós temos o escudo nos protegendo, nós somos guardados por eles, irmãos. No Salmo 32:7, que são esses versículos que eu separei, tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação ou angústias, e me cercas de alegre cantos de livramento. Olha que bênção. Eu não sei se você já experimentou isso, de você estar num momento de angústia, numa grande tribulação, a tempestade se levantou e Ele coloca em você cantos de livramento. Você começa ali naquele momento de tribulação a louvar, a adorar. Você faz festa lá no seu quarto, o céu parece que está ali, parece não, está ali com os seus anjos e Ele coloca esses cantos. Você está chorando, você está se lamentando, daqui a pouco você está se alegrando, cantando e louvando ao Senhor.
E ele coloca canções em línguas em você. Para quem ora em línguas, ele vem com canções em línguas. E você começa a louvar, a cantar. Daqui a pouco você está pulando, sapateando, rodopiando, glorificando, exaltando. Quem já passou por isso? São coisas maravilhosas que acontecem. Testemunhos que é você e ele, o seu pai. O seu pai ali no quarto, que você pode desfrutar dessa coisa tão gostosa, tão gloriosa. São coisas que você passa, que ninguém vê, que ninguém sabe, mas você sabe o Deus que você tem. E ali ele te sustenta, ele te levanta, o favor dele vem sobre você e te levanta, e ele diz, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. É sempre assim, sempre será. Mas você pode falar assim, mas irmãs, eu estou numa situação que já estou chorando já há algum tempo, parece que as coisas não estão acontecendo. Ele tem o tempo, ele sabe da sua vida, o tempo dele na sua vida, ele conhece as suas necessidades, mas você tem que ter a certeza que a palavra é a verdade. E se ele fala que o favor dele é por uma vida toda, e que ele está ali, que você nunca está só. Quantas vezes você está no seu devocional, ou ali na sua intimidade com o Senhor, e ele fala com você, e você ouve, ou audivelmente, ou dentro de você, naquela impressão, filha, eu estou aqui. Quantas vezes o Senhor fala isso, pelo menos comigo, filha, você nunca está só. Quantas vezes aquela criança, que muitas vezes nós somos diante de Deus, que deveríamos já ser maduros assim, nesse ponto, mas a gente às vezes é filho mimado, e a gente fala assim, ai Senhor, está doendo. Eu não sei vocês, eu já falei várias vezes, Senhor, parece que isso eu não vou aguentar, Senhor, eu quero teu colo. E ele fala, filha, é aqui o meu colo, o meu abraço. E você sente o abraço do Senhor, você sente que ele te envolve com cordas de amor, você sente essa presença tão preciosa, e você tem aquela sensação. Quantas vezes ali você deita e você vira seu rosto ali no seu travesseiro, e muitas vezes chorando, e ele fala, eu estou aqui. Isso não tem preço, irmãos. Isso é maravilhoso. Isso vale a pena você servir esse Deus. Vale a pena você se entregar por inteiro por Ele, para Ele, naquilo que Ele tem para você, de buscar aquilo que Ele tem para a sua vida, de se santificar mais, de deixar essas coisas, muitas vezes coisinhas que ali no momento, às vezes pode até trazer um pouquinho de alegria, uma diversão. Eu não estou falando que você tem que abandonar tudo, não fazer mais nada, não ter sua vida social, não é isso que eu estou falando, vocês estão me entendendo. É você, quando Ele falar para você, filha, isso não é para você, filha, vem aqui, filha, faça isso e você obedecer. Isso é maravilhoso. Porque é isso que eu quero falar. A primeira coisa que eu quero falar que atrai o favor de Deus é a obediência. E só a obediência atrai, e vale a pena você obedecer. E eu quero deixar como exemplo a própria vida de Noé. Você pode abrir em Gênesis 6. Que privilégio, irmãos, é sermos filhos de Deus. Como é bom saber que Ele nos escolheu, e hoje nós temos vida, e vida em abundância. Amém? No Gênesis 6, 9... diz assim, 6:9. Essa é a história da família de Noé. Noé, ele era homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. E no versículo 20, deixa eu ver aqui. No 6:22, diz assim: Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Então, nós vemos aqui como que era a vida de Noé. E por que o favor de Deus, ele conseguiu atrair esse favor. Ele era um homem íntegro, ele era um homem reto. E ele fez exatamente aquilo que Deus falou para ele fazer. Imagina Noé construindo uma arca num lugar onde não tinha mar.
Imagina ele ouvindo zombarias. Eu imagino que ele foi muito zombado. Eu imagino que as pessoas riam dele. Porque imagina você, um cara que era agricultor, de repente se tornou um construtor. Construíram uma arca no meio de um lugar que era terra seca, onde não via a possibilidade de um mar naquele lugar. Mas, mesmo assim, ele não olhou para ele mesmo, ele não se preocupou com ele mesmo. Ele foi e obedeceu. Ele obedeceu e construiu, e nós sabemos aonde a história vai. Todos nós conhecemos essa história de trás para frente, de frente para trás, sabemos aonde Noé chegou. E como ele conseguiu, através dessa obediência, extrair esse favor, onde ele e a sua família foram preservados por Deus. Então, irmãos, vale a pena obedecer. Obedeça. Pode ser que seja coisa que você fala assim, mas parece que isso aqui é loucura. Deus está requerendo isso de mim, mas obedeça. Se é Deus que está falando para você, vai e faz. Vai, cumpre, faz, realiza, porque você vai ver que você vai extrair esse favor de Deus na sua vida. Por mais estranho, por mais o pedido que seja mais estranho o pedido de Deus, faça, obedeça, porque você vai atrair esse favor, amém? Nós podemos ver também na vida de quem? Abraão. Abraão, quando o Senhor fala para ele lá em Gênesis, sai da sua terra, olha só, sai da sua terra, da sua parentela e da sua casa. E o que Abraão naquela época fez? Ele obedeceu e saiu sem olhar. Ele simplesmente pegou e foi para onde, ele nem sabia o lugar que seria, mas no caminho o Senhor, ele tinha certeza que o Senhor ia mostrar. Então, com essa obediência, nós sabemos como foi o fim de Abraão, aquilo que ele conquistou. Voltando um pouquinho em Noé, ele teve uma boa velhice, diz a palavra. Ele teve uma boa velhice, assim como Abraão teve uma boa velhice. Se nós queremos ter uma boa velhice, obedeça ao Senhor. Ouvir e obedecer ao Senhor é bênção e traz o favor de Deus para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Outra coisa que eu queria estar trazendo como segundo ponto, que o que atrai o favor de Deus é o que nós acabamos de falar agora, é a adoração. A adoração, ela traz o favor de Deus. Amém? Nós podemos citar o próprio Noé. Noé, quando ele saiu lá no Gênesis capítulo 8, no versículo 20, se você for ler lá, fala assim que ele saindo de lá, ele levantou um altar de adoração ao Senhor. Ele adorou ali ao Senhor por tudo aquilo que aconteceu. E o Senhor, fala que o Senhor, ele sentiu como um aroma suave aquela oferta que Noé estava apresentando para ele. O Senhor pode olhar para as nossas vidas e na nossa adoração a Ele, com esse nosso estilo de vida, Ele sentiu o bom cheiro, o aroma agradável. Nós podemos nos oferecer como esse sacrifício, esse holocausto na presença do Senhor, e Ele sentir esse bom aroma, esse cheiro agradável de mim e você. Como a palavra de Deus diz que nós temos que ser o bom perfume. Nós temos que exalar esse bom perfume de Cristo. As pessoas têm que sentir esse bom cheiro em mim, sentir esse bom cheiro em você. Às vezes, sem palavra nenhuma, você vai chegar no ambiente e esse bom cheiro, que é Cristo na sua vida, vai exalar naquele lugar. E se tiver algum mal naquele lugar, vai ter que bater em retirada e sair, porque simplesmente você chegou. E quando você chega, a presença do Senhor chega junto, porque Ele está em nós, dentro de nós. Amém? Então, nós temos que ter esse entendimento, nós temos que, não é a preocupação, mas nós temos que olhar para isso e saber que nós somos referência, que nós temos que ser esse bom exemplo, que as pessoas vão olhar a carta lida de Deus, que muitas vezes as pessoas não olham a Bíblia, não estão dentro da igreja, mas você sendo essa carta, a Bíblia aberta para as pessoas. Então, eu preciso me preocupar com o que eu falo, eu preciso me preocupar com aquilo que eu estou vendo, no ambiente que eu estou, como eu estou me comportando. Foi falado esses dias, eu não lembro agora quem falou, sobre isso, o pastor Felipe falou. Só você ser o exemplo onde você está, porque mesmo que não sabiam que ele era o pastor naquele lugar, mas Deus sabe quem ele é, e algo que você faça, que não dê bom testemunho, uma hora as pessoas vão olhar e vão ver.
Mas não é a Martinha, a ministra lá, a professora do Rema? Mas não é a Ju que está ali no altar louvando ao Senhor? Às vezes você pode fazer alguma coisa nem sei porque eu estou falando isso, mas tudo bem. Você está no trânsito, você vai, sei lá, fica nervoso, é normal, né? Às vezes ficar nervoso e tal. E você, por exemplo, se você xingar ou fazer alguma coisa, ou alguém mesmo que vem pedir algo para você, e se Deus colocar no seu coração para você dá alguma coisa para aquela pessoa, você não sabe se um dia ela vai entrar por aquela porta e vai te ver aqui em cima do altar e vai falar assim, nossa, aquele homem, aquela mulher foi daquele dia. E naquele dia você deu bom testemunho. Naquele dia ele viu Cristo em você, independente de estar dentro de uma igreja. Então, continuando falando sobre a adoração, nós vemos Noé, nós vemos o próprio Abraão, e eu queria citar também Mateus 15. Mateus 15, essa mulher me chama muito a atenção. Mateus 15, 22. Vou ler do 22, 23 e 25, amém? Pode estar um pouquinho diferente, mas vocês acompanham. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram, manda-o embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Mas olha no versículo 25, a mulher veio, adorou. Olha como ela vai obter o favor de Deus. Primeiro ela veio, primeiro ela estava gritando, desesperada, minha filha está endemoniada, tem misericórdia de mim. Mas chegou um momento que ela não desistiu, e ela foi, e ela se prostrou, e ela adorou de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. E ele respondeu, não é certo tirar os pães dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos, disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus respondeu, mulher, grande é sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Irmãs, como que a adoração, ela atrai esse favor de Deus? Muitas vezes você está em oração, e nós temos que orar, e tem a oração de petição, e você está ali pedindo, mas chega uma hora, quando você começa a adorar o Senhor, traz esse favor, vem sobre a sua vida, e eu sei, por experiência própria, de estar várias horas orando por uma situação, pelo servo aqui, o homem de Deus, uma noite inteira orando, e eu estava angustiada e chorando, ele na UTI, todo entubado, aqueles tubos dentro dele lá, e eu desesperada, Senhor, e pedindo, e chegou uma hora, nem lembro porque foi uma noite inteira, mas já era, quase para perto das 5 horas da manhã, umas 4 e pouco, eu mudei, eu parei de pedir. E aí eu comecei a adorar, e foi isso que eu falei para vocês. Aí o quarto se encheu, a presença do Senhor se encheu, e eu comecei a adorar. Aí, de repente, veio a paz. Se você quer saber se Deus está ouvindo, se Ele recebeu, você está orando, daqui a pouco você sente uma paz. Algo que, como fala a palavra, excede todo o entendimento mesmo. E naquela hora, aquela paz invadiu meu coração, e eu falei, ele está curado. Foi uma certeza naquela hora. E foi através da adoração, em muitos momentos da minha vida, que eu atraí o favor do Senhor, foi através da adoração. Foi sempre através da adoração. Então, a adoração é uma chave maravilhosa. Quando você quiser atrair esse favor para algo, pode ser a circunstância que for, independente disso, você se levanta, olha para a palavra, adora o Senhor, confessa essa palavra, o favor chega.
Não importa o que você precisa, adore o Senhor. E essa mulher, ela adorou. E nós vamos ver depois que também uma das coisas que atrai o favor de Deus, além da adoração, é a fé. E essa mulher também teve fé. Que Jesus fala para ela, mulher, grande é a sua fé. De uma mulher cirofenícia, uma mulher cananeia, que nem era do povo de Deus. Tinha uma fé tão grande, que moveu o coração do Senhor, ao ponto de falar, seja conforme você deseja. Olha que tremendo. Se uma mulher que não era dos filhos, que era uma cananeia, ela obteve esse favor, o Senhor viu essa fé, quanto mais eu e você, que somos justos, que somos filhos. Deus, Ele tem prazer de nos abençoar. Ele é um Pai que cuida de nós. Ele quer você viver no melhor, o extraordinário dEle. E muitas vezes a gente quer se conformar e deixar que vozes, ou que setas, ou que seja qualquer coisa lá do inimigo venha contra a nossa vida para nos tirar desse foco. Sabendo que nós temos um Pai e que nós o adoramos e que Ele nos responde com coisas grandes e firmes. Amém? Então, a adoração faz isso. Nós vemos também outro exemplo, são Silas e Paulo lá na cadeia. Imagine vocês, eles falam que eles foram açoitados de uma maneira bem severa. Eles apanharam muito, eles foram todo machucados. E aí eles estão presos naquela cadeia, e fala que preso por grilhões, por meu Deus, como que é o nome? Preso por algemas, ali é pescoço e pés. Eles estão ali, perto da meia-noite. Eles louvavam e oravam ao Senhor. E quando eles fizeram isso, o que aconteceu? As cadeias foram quebradas, as portas foram abertas. Você adorando ao Senhor, cadeias são quebradas. Não há cadeia que possa segurar o Filho de Deus. Quando você está em adoração, quando você busca o Senhor, quando você o adora, quando você confia, quando você declara, eles oravam, eles cantavam, e aquilo lá foi aberto, foi desfeito. E é assim na minha vida e na sua vida. Não há poder do inimigo que possa contra a minha vida e a sua vida. Maior é aquele que está em nós. Aquele que está no mundo já perdeu, irmãos. Se nós soubermos o poder que nós temos em nós, né? Como diz Dunamis, o poder, algo tão poderoso que nós temos em nós, e muitas vezes a gente não usa esse poder. Por quê? Porque que nem a palavra fala que o povo de Deus, ele perece, porque lhe falta o conhecimento. Não é o diabo que vem que vai destruir. Muitas vezes é você que está perecendo, por quê? Porque falta de busca, falta de querer crescer, falta de querer mergulhar mais profundo nessas águas, falta de ver o que a Bíblia fala. Se ela fala, está feito, é isso mesmo, e fala amém para ela. Ela é viva, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela corre velozmente, ela faz tudo aquilo que lhe apraz. Amém? Então, é nessa adoração que nós vamos vencer. É essa adoração que vai abrir as portas para você. Não sei se você precisa nessa noite que uma porta se abre, mas o Senhor fala para mim e para você nessa noite, apenas me adore. E é tão fácil. Lembra aquele povo de Deus lá que eram milhares que vinham contra eles, e o Senhor fala, apenas me cantam louvores e adoram, e eles falam, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Irmãos, quando vir a situação, começa lá, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é bom. Começa a adorar, começa a louvar. O inimigo, eles não precisaram colocar a mão, estava todo mundo ali morto, não precisou pegar a espada, você não precisa lutar contra nada, o Senhor vai lutar por você. E a vitória é certa, é ganha, não tem para ninguém, porque você serve o Senhor dos exércitos, o Senhor poderoso, o Senhor glorioso, amém? E é isso, quando você tem essa vida, né? Essa vida, de querer sempre estar nessa adoração, de querer estar sempre louvando ao seu Deus, você sempre vai conseguir contar testemunhos dos feitos do seu Deus, da bondade dele, amém? E como eu já adiantei um pouquinho, a fé, né, que traz o favor de Deus, os mesmos exemplos, Noé,
Nós vemos em Hebreus 11 sobre os heróis da fé, está lá Noé, está lá Abraão, está lá Raabe, está lá vários heróis da fé que conquistaram como? Nisso que eu já falei, em obediência, em adoração, e fé, porque fé agrada o coração de Deus, e sem fé é impossível agradar a Ele. Então, se a gente não tem essa vida de fé, nós estamos desagradando ao Senhor. Você pode parar e falar assim, será que eu estou desagradando ao Senhor em alguma coisa? Olha, se você está vivendo sem fé. Se você estiver vivendo sem fé, já está desagradando ao Senhor. Então, atrai o favor do Senhor. Que nem eu falei, né, a mulher cananeia, ela atraiu o favor do Senhor pela fé. E outra pessoa que a gente viu que atraiu o favor do Senhor é a mulher do fluxo de sangue. A mulher dos fluxos de sangue, também conhecemos a história, ela se tão somente eu tocar na orla dele, eu serei curada. Uma mulher que estava sendo discriminada. Nós mulheres sabemos como é difícil para uma mulher na situação que ela viveu tantos anos, 12 anos, mais de 12 anos, gastou tudo o que tinha, com médicos, buscando a solução e não conseguiu. Mas quando ela ouviu falar do bom Pai, do Senhor, de Jesus, quando ela viu dos feitos dele, dos seus milagres, das suas curas, ela não pensou. Ela falou, se eu for e tocar, ele não precisa nem saber quem eu sou. Na cabecinha dela, né? Porque ele sabe quem você é, ele conhece você mais do que você mesmo, ele sabe do que você precisa. E ela veio, e ela foi e tocou na orla do Senhor, e no mesmo instante, virtude saiu do nosso bom Jesus, e ela foi curada. Então, a fé dela atraiu esse favor. Quantos anos perdida, sem direção. Nós temos uma fonte, irmãos. A fonte certa, que é Jesus. Nós podemos ir direto na fonte. Não é no amigo, não é... Nós podemos pedir conselhos, estarmos ali, né, uns abraçando o outro, levando, muitas vezes, se Deus permitir, a carga um do outro, como diz a palavra. Mas a fonte certa para você buscar é você ter essa fé, que vai atrair o favor do Senhor. Amém? Glória a Deus. E Jesus é esse nosso maior exemplo, né? De generosidade, de fé. E um outro ponto que eu queria também estar abordando com vocês rapidamente é sobre a generosidade. Isso atrai muito o favor de Deus. E eu queria dar um conselho para os jovens que estão aqui, até mesmo para os casados que têm seus pais. Algo que atrai o favor de Deus é quando você é muito, muito generoso com seus pais. Quando você não é porque eu sou mãe, não que eu quero receber dos meus filhos, mas isso é algo verdadeiro, é fato. Quando você abençoa os seus pais, as portas se abrem para a sua vida de uma tal maneira, vêm as bênçãos, vai passar um tempo e falar assim, nossa, está chovendo bênçãos sobre a minha vida, porque um dia você honrou seu pai, um dia você honrou sua mãe, você foi generoso com eles. Muitas vezes você pode pensar assim, mas meu pai e minha mãe não precisam, trabalha, tem dinheiro. Vai lá e dá uma oferta do mesmo jeito. Mãe, ó, R$100 para você comprar uma blusinha, entendeu? Não importa o valor, R$50, não importa. O importante é você ser generoso e entregar. Você olhar para os seus pais idosos e você passar no caminho, comprar uns docinhos, comprar uma pipoquinha, comprar um salgadinho, porque eles viram criança. Meu pai é assim. Quando eu chego lá, levo com a sacolinha, ele fica todo feliz. Obrigado, filha. Aí é o amendoim, a paçoquinha, é o danoninho, danoninho mesmo, daquele de criança, não é danoninho, não, danoninho. E uma coisa que ele gosta, as garrafinhas de refrigerante pequeno. Ele fica muito feliz. E você, quando você faz isso pelo seu pai, você sai tão feliz. Pelo pouco, é uma sacolinha, não é? Você vai lá e leva, mas é tão gratificante, porque isso alegra o coração do nosso Deus. E alegra o seu coração. E Deus, Ele te abençoa grandemente. Então, a generosidade, em Atos 20, 35, diz assim, ó. Vou ler só a parte final do versículo 35, que diz assim: há maior felicidade em dar do que em receber. Você entende com esse versículo que você ser generoso te traz felicidade? Te traz alegria? Está falando que a maior felicidade é em dar
do que receber. É gostoso você poder ter para dar. É tão bom você poder presentear as pessoas. Eu peço para Deus que eu queria ter mais condições de estar aqui, daqui a pouco uma sacolinha para uma sacolinha para outra, uma sacolinha. Vai chegar e eu vou conseguir fazer isso, porque é o desejo do meu coração. De vez em quando eu dou um bolinho, que é o que eu faço. De vez em quando eu dou uma coisa, um miminho. Mas eu quero, sabe, abundância. E ele não liga não, porque esse aqui também gosta de dar. Então é do dinheiro dele também que eu vou pegar para poder dar e abençoar vocês. E assim ele ser abençoado, amém? Então é muito bom você ser generoso, você dar. O coração generoso é feliz em dar, mais do que receber. Salmo 37. Eu até citei alguma coisa sobre isso, mas eu quero deixar o versículo. Salmo 37. Salmo 37, no 25, diz assim, ó: já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Olha como você ser generoso vai atingir também os seus filhos. Seus filhos serão abençoados, porque você é generoso. Porque você vem na casa do Senhor e você dá sua oferta, dá seu dízimo, porque você abençoa o irmão, de repente você pega um envelopinho, dá para o irmão ali, você não sabe se ele está precisando, você vai ser usado para abençoar o irmão. Quando você é generoso, você está sendo a resposta de oração de alguém, sabia? Muitas vezes você não sabe, naquele dia a pessoa está precisando daquele dinheirinho, não importa qual. Às vezes a pessoa está precisando de R$20, não sei, porque veio e quer comprar um pão, não importa o que é. Seja generoso. Não pensa, não segura, não deixa o escorpião dentro do bolso, não, joga ele fora, né? Isso não vai fazer falta para você. Muitas vezes a pessoa deixa de ser generosa e fala assim, mas se eu der, como que eu vou fazer isso? Se eu der, como que eu vou pagar aquilo? Irmãos, Deus abençoa, abre a porta, escancara, é chuva de bênção. Se eu não abrir as janelas do céu e vos derramar bênção tal. É sem medida. Fala até que é janela. Hoje em dia tem porta que vai para dentro, vai para fora, abre, né? Mas a maioria das vezes, até que os povos antigos, a janela sempre abre para fora, né? Eu acho que é por isso que tem isso na palavra, né? A janela abre para fora. Então, quando escancara a janela, abre a janela e as bênçãos derramadas sobre a minha vida e sobre a tua vida. Deus, ele é extravagante, ele gosta é chuva, não é pouca coisa, não é chuvinha, chuvisco, gotinha. Ele vai derramar chuva abundante sobre a minha vida e sobre a tua vida. Você pensa nisso? Quando eu olho para o versículo de Malaquias, muita gente nem fala muitas vezes no dízimos e oferta, mas é maravilhoso esse versículo. A janela vai se abrir. Você quer ser abençoado? Seja generoso, generosa. Você quer atrair esse favor de Deus? Seja generoso, seja generosa. Não tenha dó, não tenha medo de que vai te faltar. Nada vai te faltar, porque Ele é o Pai que nos supre de todas as coisas. Ele é o bom pastor que cuida de nós. A nossa mesa não vai faltar, para os nossos filhos não vai faltar. Você vai dar e vai ser surpreendido. Amém? Não é para falar, eu nem sei se eu já falei isso na ministração aqui, para falar porque eu fiz isso e aconteceu, mas é porque veio no meu coração agora de novo e vou falar, eu que estou pregando, eu posso falar, né? Deus, ele é tão maravilhoso, tão maravilhoso. Eu sempre uma pessoa, não é para me gabar, mas é para exaltar o nome do Senhor, que eu gosto de dar. Eu gosto de ser generoso, eu gosto de presentear. Quando eu dou um presente para a pessoa, eu olho para a pessoa e ela fica feliz, eu fico muito feliz com isso. E por isso, quando passando por situações difíceis, muito, extremamente difíceis que eu passei, chegou um dia que tocaram o meu telefone, nossa, tem que descer aqui no portão. Quando eu cheguei lá, eu nem sabia quem era. Tinha 2 caixas de alimento, mas lotado de tudo. E naquele dia eu tinha falado para ele assim, amanhã o que vai ser? Deus vai prover, mas até o momento eu não sabia. Eu ganhei 18 quilos de feijão, irmãos.
Eu tive que distribuir feijão para a mãe, distribuir feijão para amigo, distribuir para a irmã, porque era muito feijão para minha casa. Eu ganhei 18 pacotes de feijão num dia só. E não só isso, tudo que precisava. Meu filho, ele tomou, eu não lembro se foi suco, não sei lá, porque ele queria leite, não tinha, ele tomou lá e cortou meu coração, nem lembro o que foi. Só sei que ele, ao invés de leite, ele tomou algo que não era para tomar, porque ele queria o leite e não tinha. Eu ganhei caixa de leite, eu ganhei Danone, eu ganhei bolacha, eu ganhei tudo do Senhor. Então, às vezes você está semeando e pensa que, eu estou semeando, mas vai chegar um dia que você vai falar assim, porque você nem está esperando e a bênção vai chegar na sua porta. Falar assim, mas alguém falou para mim assim, o justo ele nunca vai mendigar o pão. Eu não mendiguei, me abençoaram e levaram e pronto. Eu não fui lá pedir, eu não bati na porta, eu estou precisando disso, daquilo, outro. Não, o Senhor que é Pai vê e sabe do que você precisa, vai usar corações para te abençoar. Para você saber, talvez você está novo na fé, e falar, estou passando por essa situação, mas Deus, Ele é com você. Deus está com você. Deus, Ele vê tudo o que você precisa. Teu Pai. Olha só o Pai que nós temos, gente. O grande, maravilhoso, tremendo, poderoso. O Deus que vê e sabe tudo. Que pode tudo, que é dono do ouro, da prata. Ele sabe de tudo que a gente precisa. Amém? E Ele é tão bom, que Ele sabe o tempo certo como dar. Para que não haja soberba, nem nada, arrogância, ou para que você não se desvie, não sei. Ele sabe, eu não sei. Sabe, seja grato no pouco, seja fiel no pouco, deixa que Ele te coloque no muito. Seja em tudo, em qualquer coisa. Esses dias eu comentei com ele. Eu sempre quis morar num prédio, não sei porquê, que eu queria morar num prédio alto. Sem pensar que pode acabar a força, eu ter que descer e subir a pé. Sem pensar que na hora que dá um alarme, que nem deu ontem lá no nosso, você não sabe o que está acontecendo, lá o alarme de acende, vai, você está lá no alto, mas eu sempre quis. Eu morava na minha casa da minha mãe, que era casa, aí fui morar no primeiro apartamento, segundo andar, e eu querendo no mais alto. Aí depois saí de lá, fui para Leme, morei em casa terra. Voltei, vim para Osasco, morei no primeiro andar, e agora eu estou no sexto andar. E é alto, né? Porque tem a parte de baixo. Tudo. Eu estava falando para ele no caminho, você percebeu? Eu estava percebendo agora, deu um estalo. Olha o amor de Deus, o favor dele. Eu queria isso, e ele me deu. Parece pouco, parece pouco, mas para mim não era, porque eu queria morar no sexto andar, gente. Então, Deus, Ele faz assim, são coisas pequenininhas. Às vezes você está com vontade de comer um docinho, daqui a pouco vem um bombom. Esse é o cuidado do seu pai. Ele te dá um bombom, Ele te dá uma Mercedes, Ele te dá Ele dá, simplesmente dá, porque Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Ele tem prazer de te abençoar. Então, atrai o favor de Deus em obediência. Atrai o favor de Deus adorando o seu Deus, porque Ele é merecedor de toda a honra e glória e louvor. Atrai o favor dEle com fé, crendo nessa palavra que é viva, ela é certa, ela é, não tem, fé é fé. Não é esperar que vai para ter, vou ter fé na hora que acontecer, não. A fé já aconteceu, você tem que crer que aquilo já aconteceu, isso é fé. E você ser uma pessoa generosa. Sai daqui meditando sobre essa palavra. Vai meditando nessa palavra. Naquilo que você precisa até melhorar ou não. Será que eu tenho sido tão generoso assim? Você. Deus me ensinou hoje que eu tenho que ser. Eu tenho adorado com a minha vida, que adorar não é louvar, não é cantar, nós sabemos disso, é um estilo de vida. Adorar é você ser santa diante dele, que você está agradando ele, você está adorando ele. Quando você deixa de ver alguma coisa, quando você desliga lá a internet que não está agradando, quando você não vê aquele filme impróprio, o olhinho às vezes, a carne, né? Aí você desliga. Você tem o controle, vai lá e tira ou muda. Se não está agradando ao Senhor, porque o Espírito Santo vai tocar em você. Então, em tudo aquilo que eu falei nesses pontos, que você possa meditar, ruminar a palavra. Amém, meus irmãos? Que essa palavra possa ter
entrado no coração de vocês. Falou bastante comigo, fala sempre, porque nós temos que ser essa pessoa grata ao Senhor em todo o tempo. Gratidão em tudo, em tudo. Acordou, obrigada, Pai. Foi dormir, obrigada, Senhor. Por tudo que aconteceu. O Douglas falou esses dias, ele pregou, acho que foi na quinta. Ele estava de moto, a moto quebrou lá o negócio lá da moto, da roda, da corrente. Aí ele falou assim, se eu tivesse quebrado nas vias, né, ele ia ter problema, porque não dá para parar em acostamento, não dá para parar em lugar nenhum. Ele parou no lugar, um pouco longe do trabalho, mas num lugar que ele podia empurrar. Ele foi empurrando, veio e falou assim, o que aconteceu? Ah, quebrou. Põe o pezinho lá. Com o pezinho ele foi indo para o trabalho dele, chegou lá sem se cansar, ele não teve que fazer nada. Quebrou, mas chegou alguém lá e levou ele. No pezinho ele foi de boa e ele foi grato a Deus pela corrente que quebrou ali e pessoas que puderam parar ali e ajudar ele no caminho. Deus, ele tem o escape, ele é o socorro bem presente na hora da angústia, daquilo que você precisa, em tudo. Então, aconteceu alguma coisa, não murmure, a murmuração, Deus não se agrada, mas quando você adora, você atrai o favor do Senhor. Amém? Que o Senhor seja louvado. Quero convidar o Ministério de Música. Que possamos louvar.